dizer que aqueles irmãos testemunham, mas o fato é que se eu estou saindo dos planos de... Nesse momento a palavra está ali. Ah, aquele homem vai falar e o poder de Deus vai descer. É verdade, pode acontecer isso, mas saiba, é exatamente o Espírito de Deus que está guiando aquele homem. E nesta noite, por isso, pastor Adilson, nosso ministério é perfeitação. Eu ainda não fui abençoado com o dom de dançar no Espírito. Pode ser que Deus me levante nesse ministério. Mas eu vejo, isso eu posso garantir a cada um amigo aqui. Agora eu falo como falou Jesus. A cada um amigo que está aqui. Eu vejo com meus próprios olhos, com meus olhos naturais, eu vejo o sobrenatural de Deus, e a minha coroa Roseli sabe disso. Vejo. E mais uma vez, neste dia, eu estou vendo o sobrenatural de Deus. Eu gostaria de convidar aqui a nossa irmã Elisa, que ela tem um recado de Deus para esta igreja. Mano. Eu não esperava, né, que o pastor me chamasse aqui, mas assim aprove a Deus que eu trouxesse para vocês uma palavra que ontem à noite, quando eu fui deitar, eu não consegui dormir. E aí, né, o anjo do Senhor que passeia nesse lugar, eu posso dizer que são anjos, né, o Senhor falava aos meus ouvidos, Manaim, local de anjos. E o Senhor foi me falando de início o seguinte: fala com eles a diferença da palavra quando Deus fala ao homem e quando Deus fala através do homem, né? Quando Deus fala ao homem, Deus está falando individualmente com você qual é a vontade dele na tua vida. E quando Deus fala através do homem, né, Deus está dando uma palavra para ser dita para a igreja. E foi assim que Deus colocou no meu coração, e Deus falou: tem que falar. Eu sou muito tímida para as coisas de Deus, mas Deus tem me... Na hora que aparece a oportunidade, Deus tem me segurado aqui assim para falar, né? Mas em resumo, o que Deus colocou de início no meu coração? O Senhor me revelou, né, a palavra Igreja Pentecostal, Caminho, Verdade e Vida. E eu perguntava: Senhor, isso é para ser colocado para as pessoas que estão lá? E o Senhor falou que era. Então o Senhor colocou que essa igreja é uma igreja verdadeira, e que aqui tem Assembleia de Deus, tem Igreja Universal, tem Igreja Pentecostal, Caminho, Verdade e Vida, e tem Igreja Metodista. O Senhor mostrava, pastor, que assim vai ser quando a igreja subir, né? Muitos, esse local vai ser sempre essa mistura. E Deus colocava, eu não vejo novela, mas Deus me trouxe à memória uma novela que fala junto e misturado. O Espírito Santo me trouxe essa palavra, que é junto e misturado mesmo, é cada um de um canto, mas são pessoas escolhidas por Deus para estar aqui nesse local desfrutando do sobrenatural de Deus. E eu me lembro que quando eu fui caminhar com as irmãs, eu fui orando e fui pedindo ao Senhor, sem saber que o ministério era esse. Eu fui orando e fui falando ao Senhor: Senhor, revela o teu sobrenatural na vida de cada um. E eu quero perguntar aqui, quem foi que ontem sentiu uma brisa gelada, diferente de vento? Porque o Espírito Santo de Deus, através de uma brisa gelada, ele passou aqui, neste corredor em diagonal. Se alguém sentiu essa brisa gelada, diferente
você teve uma experiência sobrenatural com Deus e Deus me disse que teve pessoas aqui que sentiram esse sobrenatural. Porque a nossa mente está muito presa à carne, então nós não conseguimos contemplar as coisas espirituais. Então, saibam que o sobrenatural de Deus está neste lugar e até você ir embora, você ainda vai experimentar muito sobrenatural de Deus. O Senhor falava, pentecostal, porque esta igreja tem um fogo, meu fogo, o fogo que consome todo o mal. Aleluia. O fogo do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Caminho, que Jesus é o caminho, não tem outro. Eu dirijo até isso assim, mais aos jovens que estão aqui. Não sei se todos estão aqui. Tem dois representando duas igrejas aí também. Mas... a Rosa de Saron. Qual é a outra igreja que está aí, o Daniel? Qual? A Árvore da Vida. É a Igreja da Graça, você esqueceu. O Senhor mostrava os jovens, um trabalho especial sendo feito sobre a vida dos jovens aqui também. E foi dando tudo. Que é isso, Senhor? Logo comigo. Então, caminho, porque Jesus é o caminho. Os jovens, um dia eu fui uma jovem que usava biquíni, micro biquíni, usava decotes, vestido curto até aqui, agarradinho no corpo. É muito bacana, é muito legal. Mas o que eu quero dizer também, não só para os jovens, é que nós não rejeitemos os jovens que chegam na igreja com este comportamento do mundo. Porque se nós rejeitarmos os jovens com esse comportamento, com a linguagem deles, nós não vamos ter essas almas salvas para Jesus. Porque o mundo lá fora é muito mais forte. Esse jovem, ele precisa conviver dentro da igreja. Ele precisa ser acolhido como ele é. Porque Jesus assim disse, deixai vir a mim do jeito que estão. Eu não vim para os doentes, Jesus não veio para quem já está aqui salvo, não. Jesus quer almas, E nesse final de tempo, é tão importante ganhar uma alma para Jesus. Se você ganhar uma, é festa no céu. Não precisa ganhar 5, 10, 20. Não precisa a igreja ser grande, Tem igreja grande que não ganha alma nenhuma. E tem igreja pequenininha que aparece 5, 10, 8 lá na frente para receber Jesus. É isso que Jesus quer. Caminho então, porque Jesus é o caminho. Verdade. Aqui entra o sobrenatural de Deus, porque o Senhor falava que aqui, neste ministério, tudo que está em oculto é revelado. E Deus, é a tônica, o ponto forte central do ministério é esse. Que nada fique oculto, que cada um de vocês que estão aqui vão sair daqui levando a sua bênção. Que, basicamente, irmãos, é muita libertação na vida, nas nossas vidas, Porque o Senhor também mostrava uma libertação na minha vida, uma área, e mostrava libertação nas necessidades, das pessoas. E às vezes a pessoa está sendo liberta em alguma área de sua vida e ela nem sabe, ela nem percebe. Mas que aquele que não percebe, que ele esteja atento a tudo que vai acontecer dentro dos próximos meses. Porque tudo que acontecer, todas as portas que abrirem em todas as áreas, foi a mão de Deus que esteve aqui neste lugar e libertou essa área da sua vida. Porque às vezes o crente vai para a igreja, as coisas mudam e acontecem e ele não se dá conta aonde foi, porque às vezes ele anda em tanto lugar procurando a bênção dele e ele não consegue saber aonde ele recebeu a bênção dele. Então, o Senhor falava isso. Então a verdade, porque neste ministério nada fica oculto, tudo é revelado, As cadeias são rompidas, os elos se quebram. Irmãos, para quem está na direção desse trabalho, é um trabalho árduo, Porque é entrar em batalha espiritual,
sair vencedor, recolher os despojos, pedir ao Senhor para recolher os despojos, porque a vitória sempre estará, né, nesse ministério. E a vida, porque quem tem a sua vida liberta, que passa por esse processo de libertação e tem essa experiência do sobrenatural com Deus, a vida nunca mais é a mesma. É a vida em abundância na presença de Jesus. Não é mais a sua vontade, mas é a vontade de Deus na sua vida. Você tem que ser corajoso para falar para o Senhor: Senhor, que a minha vontade morra, mas que a tua prevaleça. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero ir aonde o Senhor me mandar. Quando a gente começa a praticar, isso é uma oração. Quando você começa a conversar com Deus todos os dias, a praticar suas... Por isso que ele gostava de Davi, falava que Davi era um homem justo e íntegro. Falou de Noé, que Noé era justo e íntegro. Por que ele escolheu essas pessoas? Porque elas eram sinceras de coração com Deus. Revela a Deus as fraquezas, as necessidades, mas coloca o coração à disposição de Deus. O nosso coração quer ter vitória, quer ter sucesso. Coloca teu coração à disposição de Deus. Abre para Ele: Senhor, meu coração te pertence. Mesmo que ainda não pertença, mesmo que tenha dificuldade em entregar sua vida dessa forma plena para o Senhor, com todos os erros, com todos os atrativos do mundo, né? Nós sofremos muito com a nossa carne, com as concupiscências da carne, mas coloca teu coração à disposição do Senhor e fala para Ele: Senhor, meu coração está à tua disposição, mas eu ainda sou fraca. Melhora em mim, sabe? Eu quero vencer e vocês vão ser sempre os vencedores. Amém. Porque, glória a Deus, o que o Senhor tem feito na minha vida é o que eu falei com o pastor quando eu cheguei: pastor, é muito melhor dar do que receber. Verdade. Dar é uma alegria. Quando a gente se doa para a obra, é uma alegria que não é a alegria do mundo, ela invade o teu ser. E é aí que o morro do Bumba caiu, a enchente lá, o morro aqui desabou. Não é que nós sejamos frios com as coisas, não. É que nós não nos abalamos, nós somos como um monte de Sião, que nunca se abalam. Dá impressão para outras pessoas que nós somos frios, mas não é frieza. Você é compassivo com aquele que sofre, mas é porque o Senhor não nos deixa ser abalados por nada. Então, quando a gente se doa, essa alegria entra no nosso coração, e é aí que eu vejo muitas pessoas deprimidas, com a mente oprimida e deprimida, que usam remédios. Se elas conseguissem se doar, issozinho, eu digo isso porque tem na minha família, né, pessoas deprimidas, dependentes de medicamento, que não consegue doar 1% do seu dia, abrir a palavra de Deus. Uma pessoa que conhece Jesus, mas não consegue, por tamanha a opressão maligna, né? Então também, pastor, quando a gente estiver aqui orando, que também seja lembrado, através da pessoa que está aqui, ela conectar a sua mente com o seu familiar, com a sua casa, porque os anjos do Senhor que estão neste lugar, eles vão até a casa de vocês fazer uma varredura nos cômodos, faz uma varredura em tudo. É vida nova nos familiares que estão lá. Se tem familiar doente, firma teu pensamento naquele familiar, fecha teu olho e fica com o nome dele na tua mente. Imagina o quarto onde ele está, se ele está deitado no leito, porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Creio que ele vai até lá e faz a vontade do Pai. Então vamos estender nós, que eu lembrei de tudo que eu tinha para falar. Não, esqueci alguma coisa? Ah, é verdade. E o Senhor me mostrava o céu descendo aqui, né? No local de anjos. O Senhor me mostrava um culto, não as cadeiras assim, mas como nós chegamos, e as pessoas de mãos dadas,
Os obreiros que tem na igreja pentecostal no centro, com óleo da unção, orando conforme Deus mostrasse ao coração deles, orando as pessoas, com imposição de mãos, porque o obreiro não pode ter... às vezes o obreiro, ele se sente que ele não tem aquela unção. Ele tem a unção e ele tem que tomar posse daquela unção e meter a mão lá, se é na cabeça, se é no coração. Não precisa encostar a mão, basta a proximidade, né? Com aquele cuidado de obreiro homem, obreira mulher, está sempre se dirigindo, né? Um obreiro homem se dirigindo ao homem, tal. Mas mostrava esse momento e mostrava um outro momento, todos os jovens no centro. Todos os jovens no centro, que o Senhor tem algo a realizar. E aí ele não mostrou exatamente assim, mas ele mostrou que todos os jovens deveriam estar no centro. Amém. Para que ele possa fazer o que ele pretende fazer, né? Amém, Jesus. E levantar, antes disso tudo, levantar um grande clamor, louvor, um grande clamor, para que as hostes espirituais malignas que estão sobre este local, para que eu e você saiamos daqui igual como entramos, eles estão aí. Então esse grande clamor, né, vai romper isso aí, e aí os anjos do Senhor vão fazer os milagres que tem para fazer. Foi isso, né? Eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para você. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia: agindo Deus, quem impedirá? Nós fomos, e no dia do retiro passado, nós fomos queimar os pedidos ali perto da cachoeira, e ouvi do nosso irmão Grimaldo. Glória a Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Guardei aquilo no meu coração. Verdade. E havia uma determinação lá para limparmos. E nós que somos tementes ao Senhor, porque diz a Bíblia que o princípio da sabedoria É o temor a Deus. é o temor ao Senhor. Então, mais vale obedecer do que sacrificar. Eu gostaria de convidar o povo a que levante dos seus lugares, e nós vamos imediatamente fazer assim como nos foi determinado. Amém. Nós vamos restaurar o local, botar o sofá ali, sofá aqui, colocar as cadeiras como estavam antes. Amém? Amém. Amém. Então vamos à obra. Glória a Deus. Eu não sei se posso chamar testemunho, mas o fato é que os planos de Deus, né, ninguém pode impedir. Não era para eu estar aqui. Eu sofri, assim, durante esse último mês, uma opressão maligna muito grande, irmãos. Eu não sabia porquê, mas eu já glorificava, porque eu aprendi que quando o cerco aperta é porque vem bênção pela frente. E a irmã Elza já tinha me chamado 4 dias antes. Eu não dei atenção à ligação dela. Falei, depois eu falo com ela. E aí, o diabo, ele é tão burro, pastor, que ele aumentou a pressão de forma que eu não aguentei. E eu falei assim em casa: eu não fico aqui de jeito nenhum nesse carnaval. Levantei um pulo do sofá, peguei o telefone, falei com a irmã Elza: tem vaga ainda, irmã? Ah, tem 2. Eu falei, tá ótimo, é só eu e minha filha. Ainda apareceu uma vaga aí de quebra, que eu trouxe a minha amiga ali. Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu nunca fui usada por Deus da forma como eu fui usada aqui. Deus me usa muito, sim, mas da forma como Deus me usou aqui, na minha vida, foi a primeira vez. E eu senti que é um divisor de águas na minha vida,
esse retiro, ele marcou a minha vida espiritual. Amém. E eu esqueci, né, de anunciar para os irmãos que quando o Senhor me revelou Igreja Pentecostal, Caminho, Verdade e Vida, o significado, né, desse ministério, Deus também falou para mim: você entrou metodista e você sai Igreja Pentecostal, Caminho, Verdade e Vida. E, irmãos, eu não conheço os pastores há muito tempo, não tenho intimidade, mas eu sei, eu visitei a igreja deles, acho que um ano atrás, mais ou menos, né? Eu sei que a igreja é relativamente recente, para mim, pelo menos o que eu entendi. Eu sei o que eu vou encontrar pela frente, porque se eu estiver errado, o pastor me corrija, mas o que Deus pôde me falar é que é um ministério de libertação. E quem trabalha com libertação, irmão, sofre, sabe? Não adianta, eu não vou falar para vocês que eu tive aqui uma... não. Eu amanheci oprimida, com dor no corpo e dor no... Irmãos, eu não tenho outro jeito. Uns veem, eu sinto no meu corpo físico a opressão. Mas a palavra de Deus diz que o maligno não pode